Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Daqui a pouco iniciaremos mais uma live de reflexão. Hoje vamos tratar sobre um tema bem interessante. Boa noite, Simone. Tudo na paz? Vamos falar sobre desigualdades sociais e espiritismo. Hoje vai ser um tema bem assim de cunho social. Nós precisamos abordar também. Espiritismo também é isso, é reflexão, é sociedade. Nós precisamos trazer temas atuais, temas contemporâneos, e precisamos, vamos dizer assim, sair da bolha dos centros espíritas e ir além, ir no seio da sociedade, para que possamos compreender um pouco mais dos movimentos sociais, para que possamos compreender mais do que os movimentos sociais, os movimentos humanos, né? E hoje vamos tratar sobre esse tema muito importante, que são as desigualdades sociais e espiritismo, que o espiritismo aborda também sobre essas questões importantes para o processo de evolução humana. Quero convidar os irmãos e as irmãs já ir colocando seu copinho com água aí. O meu copinho já está aqui. Daqui a pouquinho iniciaremos a nossa abordagem. Nosso irmão Valmor, tudo bom, Valmor? Já estamos aí. Meus amigos, eu vou começar com uma música. Hoje eu escolhi duas músicas para a gente começar, acho que dá tempo. Vou começar com uma primeira música aqui, enquanto o pessoal está entrando aí, vamos abordar alguns pontos importantes. Espero que vocês possam contribuir com as suas valiosas opiniões, certo? E vamos começar com uma música. Tudo bom? Vamos começar com a música de Titãs, cantada por Marisa Monte. Você tem sede de quê? Daqui a pouco começaremos nossa reflexão. A gente não quer só comida, a gente quer comida. Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Daqui a pouco, 8 horas, iniciaremos a nossa reflexão sobre o tema desigualdades sociais e espiritismo. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Daqui a pouco começaremos nosso... Tudo bom, Meire? Meire Medeiros, na paz. A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer pra aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer... Daqui a pouco, 8 horas, vamos entrando aí, compartilhando nos seus grupos. A gente quer inteiro e não pela metade. Bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Você tem fome de quê? Muito legal. Muito bom. Aí a nossa música de entrada para que nós possamos esperando o pessoal aí. Escolhi essa música para a gente começar a nossa reflexão, meus amigos. Daqui a 5 minutinhos nós começaremos a nossa reflexão da noite de hoje. Começamos com essa música aí, a música de crítica social, de Titãs, cantada por Marisa Monte. Daqui a pouco vamos falar sobre desigualdades sociais e espiritismo. Daqui a pouquinho. Espero que os irmãos possam já ir compartilhando. Boa noite, o pessoal está entrando aí. Já podem colocando aí suas opiniões. Daqui a 5 minutinhos a gente começa a nossa reflexão. Vou colocar outra música aí enquanto o pessoal está entrando, viu? Vou colocar outra música enquanto o pessoal está entrando. Essa música vai para tu, Valmor.
Uma música de Chico Buarque. Deixa eu ver se está por aqui. Cantada por Maria Bethânia, viu? Sou um poeta, um multipétalo, uivo, um defeito, e ando com uma camisa de vento ao contrário do esqueleto. Sou um instantâneo das coisas apanhadas em delito de paixão. Pra você, sou vamos. Uma impudência mesa posta de um verso onde eu possa escrever. Desafiador mesmo. Subalimentado do sonho, a poesia. Exatamente, meu amigo, é isso mesmo. Vamos aí curtindo a música. Você é quem manda, falou, tá falando. A música tem tudo a ver com a nossa democracia. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Você que inventou a tristeza, inventou de inventar toda a escuridão. Você que inventou o pecado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você. Daqui a pouco a gente começa, meus irmãos. Daqui a 3 minutinhos a gente começa. Vamos curtir aí Maria Bethânia, uma música importante para nossa história da democracia brasileira, viu? Quando o galo apesar de você insistir em cantar, água nova brotando e a gente se amando sem parar. Quando chegar o momento desse meu sofrimento, vou cobrar com juros, juro, todo esse amor reprimido, esse grito contido, esse samba no escuro. Você que inventou a tristeza, ora tenha a fineza de desinventar. Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penar. Amanhã há de ser outro dia, ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo de arraiar, sem lhe pedir licença. E eu vou morrer de rir, esse dia há de vir, antes do que você pensa. Minha amiga Sônia já tá por aí, aí. Apesar de você. Hoje estamos começando assim, meus irmãos. Estamos começando assim, como diz nosso irmão Ivalmor. Estamos provocador hoje para falar sobre esse tema. A gente tem que ser provocador, a gente tem que ter coragem, a gente tem que ter, acima de tudo, fundamentação para abordar um tema que mexe com toda a nossa estrutura da sociedade, mexe com os pensamentos, com os preconceitos das pessoas. É importante a gente falar sobre esse tema aqui tão importante, né, meus amigos? Olha só, quero convidar os irmãos e as irmãs, já ir adentrando. Boa noite, meu irmão Tássio. Tudo na paz, meu irmão? Vamos começar a nossa reflexão, certo? Vocês já podem ir colocando o nome de vocês aí, quem quiser prece, quem quiser alguma oração, certo? Já pode ir colocando aí que a gente vai começar agora com a nossa reflexão, mas antes da reflexão... É nada, meu irmão. Não tá. Pode ir colocando o nome aí. Vamos fazer as preces para a gente baixar um pouquinho o ciúme ainda também. De vez em quando eu também sou, viu, meu irmão? Quero convidar os irmãos e as irmãs nesse momento para levar o pensamento a Jesus. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Quem quiser pode fazer os seus pedidos de oração aí, que a gente vai começar acalmando a nossa mente nesse momento. Quero pedir aos irmãos, quero pedir às irmãs para elevar o pensamento ao alto. Temos já vários irmãos que estão aí.
Espero que na noite de hoje nós possamos estarmos juntos nessa reflexão divina. Vamos elevar o pensamento a Jesus neste momento, agradecendo a tudo, agradecendo a espiritualidade maior, certo? Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Divino Mestre Jesus, irmão nosso de todos os momentos, de todas as horas, queremos convidar os irmãos espirituais, mestres que estão juntos com Jesus nessa tarefa de abençoar a toda a humanidade. Neste momento, os irmãos que aí estão, eleva o pensamento ao alto. Que neste momento o Mestre amigo Jesus abençoe a cada uma das criaturas que estão necessitando do amparo, que estão necessitando do auxílio. Pedimos aos caboclos, aos pretos velhos, aos ciganos e todas as equipes de médicos e socorristas espirituais que venham ao encontro da humanidade, trazendo luz, trazendo paz. Todos os pedidos, especialmente os que foram solicitados anteriormente, a irmã Simone Leotti, para aqueles irmãos que já foram solicitados nos dias anteriores, Rolf Schneider, está aí os nomes deles, os irmãos que está precisando, Raquel Leotti Lewandowski, Maria Conceição Santos da Costa, Aurora, Rita Santos Costa, Simone Agi, minha amiga Simone, Jorge Luiz, sua família, Simone, seu marido, seus filhos, família de Valmor também, de Sônia, os desencarnados também solicitados aí, ó. Sandro Alessandro de Santos, Fabiano Leotti, Getúlio, Igor de Carvalho, todos esses irmãos. Divino Mestre Jesus abençoa, ilumina cada uma das criaturas necessitadas do amparo espiritual. Que neste momento nós possamos nos conectar a este pensamento de superação interior. Que a bênção divina caia sobre cada um dos irmãos. Abra o coração, meu irmão, nesta noite de sábado. Que a prosperidade material, que a prosperidade espiritual caia sobre cada um de vós, de nós, de uma forma geral. Que nesta noite possamos nos sentir abençoados, que possamos nos sentir agraciados com todas as bênçãos iluminadas. Divino Mestre Jesus, nós temos mais aqui a agradecer por tudo. Agradecer pela vida, agradecer pelos amigos, agradecer pelo nosso trabalho, agradecer pela nossa saúde. Mas aquela pessoa que não está nessas condições, também agradeça a Deus pela oportunidade de superação dos seus desafios interiores. Nossa irmã Sandra, que está entrando aí, boa noite. Seja bem-vinda, minha irmã. Que na noite de hoje todos nós possamos estar conectados com a energia divina, a energia de luz, que na nossa casa possa se fazer presente o abençoado Mestre Jesus com a sua luz, com o seu amparo espiritual. Que cada um dos irmãos sintam-se abraçados, sintam-se aconchegados e acolhidos na energia divina do astral superior. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jesus. Também pelo irmão Gerson Rodrigues, o amigo está com convite, então pedimos por ele, certo? Nossa irmã Simone está pedindo aí por outros, certo? Também por eles, certo, minha irmã? No final a gente vai fazer nossas preces aqui e nós, na nossa prece, nós iremos nos conectar novamente à espiritualidade maior, nos conectar a Jesus e todas as bênçãos iluminadas. Vamos, neste momento, elevar o pensamento ao alto, começar a nossa... Olá! Hoje vamos conversar sobre a diferença entre a dieta liberal caseira e a industrializada após a alta hospitalar. Saiu. Graças a Deus. Vamos começar, meus irmãos, agradecidos agora mais uma vez. Deu uma
Estava dando um probleminha aqui no YouTube, mas já desliguei. Olha só, meus amigos, minhas amigas, quero agradecer a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, pela participação. Aí já pode ir colocando suas opiniões, certo? Os seus comentários a cada um dos pontos que iremos citar aqui na noite de hoje, tá certo? Vamos falar, meus amigos, minhas amigas, sobre esse tema. Vou mais uma vez dizer para vocês que é um tema que requer cada um de nós um pouco mais de aprofundamento dos temas voltados às questões sociais, fazendo uma relação com o espiritismo e com a prática espírita voltada a um espiritismo social, um espiritismo que o Allan Kardec, desde a sua codificação, traz muitos pontos para que nós possamos refletir sobre esse tema. E neste tema de hoje, a gente vai falar basicamente sobre alguns pontos que eu vou citar para vocês aqui. Vamos falar sobre a desigualdades sociais no Brasil, as causas dessas desigualdades sociais. Vamos falar sobre direitos sociais, sobre pobreza, sobre riqueza e classes sociais. O que o Espiritismo fala de pobreza e de riqueza, especialmente, porque tem alguns pontos importantes sobre isso que o Espiritismo coloca. Vamos falar sobre essas causas das desigualdades sociais, como eu já disse, e vamos trazer um pouco dos conhecimentos espíritas sobre as desigualdades, sobre justiça e sobre igualdade social. Basicamente é isso que nós abordaremos na noite de hoje, e cada um dos irmãos podem colocar já aí as suas opiniões, os seus comentários, na opinião de vocês, meus amigos e minhas amigas. É importante que o Espiritismo traga esses temas contextualizados da sociedade. Aqui não estamos falando de partidarismo, mas estamos falando aqui de diferenças reais que existem na sociedade de uma forma geral, não somente do Brasil, mas do mundo, né? Olha só, tem uma opinião aí já de Simone, hoje mesmo estavam falando sobre isso, a diferença do Rio Grande do Sul e do Nordeste. É verdade, são diferenças grandes, né, menino? Grandes. Mas olha só, para a gente falar sobre esses temas aqui, eu peguei algumas obras, eu gosto muito de passar as referências de estudo, porque o trabalho que nós fazemos aqui, ó, aqui infelizmente a política domina, infelizmente, principalmente a parte da politicagem, né? Olha só, para a gente falar sobre este tema, eu peguei alguns livros que eu passo como referência para os irmãos para aprofundar. Por exemplo, para falar sobre direitos sociais, não tem como a gente fugir da Constituição Federal de 1988, certo? Vamos utilizar um livro também de Norberto Bobbio, chamado Dicionário de Política. Um livro também chamado Pestalozzi, Educação e Ética, de Dora Incontri, que é espírita. Vamos utilizar também o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre alguns pontos que a gente vai tocar hoje. O Livro dos Espíritos também toca alguns pontos importantes sobre esse tema. Tem um livro também espírita de um autor chamado Ney Lobo, que ele fala sobre esse tema, que é um livro chamado Filosofia Social Espírita. Também eu recomendo. Um livro de Divaldo Franco, que vai tratar também sobre alguns assuntos que abordaremos, é chamado Atualidade do Pensamento Espírita. Livro de Divaldo Franco. E por último, o livro O Consolador, de Chico Xavier. Esses são os livros que basicamente eu utilizei para referenciar os pontos que serão tocados na noite de hoje por mim aqui, certo? Vocês podem ir colocando suas opiniões. Nossa irmã Simone já colocou aí as diferenças sociais entre o Nordeste e outras regiões do Brasil que existem, né? E vamos começar falando sobre as desigualdades sociais no Brasil. Para a gente falar sobre desigualdades sociais no Brasil, é preciso que a gente remonte, que a gente dê um mergulho na Constituição Federal de 1988, que tem um artigo muito importante que é preciso nós lembrarmos, né? É o artigo 6º da Constituição Federal, que fala sobre direitos sociais, porque para falar sobre desigualdade, é preciso que nós estejamos atentos quais os nossos direitos constitucionais, embora que não são muitas vezes 100% colocado em prática. Alguns deles a gente corre atrás para que tenham políticas efetivas que realmente sejam para a população, a grande parte dela, na sociedade de uma forma geral, não somente para a classe
mais carente, mas para todas as classes, porque quando a gente está falando de desigualdades ou igualdade, a gente está falando da sociedade de uma forma geral, para os ricos e para os pobres. E a Constituição Federal, no artigo 6º da Constituição Federal, ele fala sobre direitos sociais, ele coloca alguns direitos sociais que são obrigação do Estado, né? E diz o seguinte, dentre eles, nós não podemos esquecer, um dos mais importantes que é a educação, saúde, alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados. Tudo isso está no artigo 6º da Constituição Federal. Aí a gente já começa no primeiro questionamento, né? Será, meus irmãos e minhas irmãs, que estes direitos sociais, a maior parte da sociedade, é assistida por eles? A gente vê que muitos deles ainda não são. No dicionário de política de Norberto Bobbio, ele fala uma coisa bem interessante sobre a questão da cidadania, né? Quando se diz que todos os cidadãos são iguais em face à lei, ou que certos direitos são concedidos a todos, independentemente do sexo, da religião, da raça e das condições econômicas e sociais, não se quer certamente afirmar que com isso desaparecem realmente as desigualdades sociais, mas apenas que elas não gozam de qualquer reconhecimento formal no sistema de normas de uma determinada sociedade. Isso está no dicionário de política de Norberto Bobbio. E ele diz assim, podemos assim com isso afirmar que classes são agrupamentos sociais que emergem das estruturas das desigualdades sociais. Numa sociedade que conhece que todos os homens ou mulheres, ou melhor, todos os cidadãos são formalmente iguais perante a lei. A Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei, homens e mulheres. É importante, deixa eu ver aqui, tem uma opinião já de Valmor que está colocando aí, ó. A questão, Berto, é que a Constituição faz referência a esses direitos. O problema é que nosso parlamento não regulamentou esses direcionamentos apontados pela Constituição. Isso é uma verdade mesmo. É bom que vocês vão apontando aí esses destaques, porque a gente vai fazendo uma liga entre os pontos que a gente está tocando aqui e a contextualização de uma forma geral que os irmãos podem contribuir bastante. E o irmão Valmor está certo nesse sentido. Valeu, Valmor. Quando nós falamos de direitos sociais, é preciso que nós possamos compreender também que dentro dos direitos sociais tem o chamado direitos humanos, que é um tema bastante polêmico também, porque quando nós falamos de direitos humanos, algumas pessoas fazem um escarcéu muito grande e não reconhecem, na verdade, o que é direitos humanos. E vai para um campo que é um campo de desconhecimento. Nossa irmã Rosilene, que está entrando aí, que é da área de direito, sabe muito bem o que é que se constitui como direitos humanos. E às vezes as pessoas, quando falam em direitos humanos, aí diz logo assim, direitos humanos só faz dar apoio a bandido, dar apoio a coisa errada, e a gente sabe que não é por aí. É uma discussão muito maior do que isso. Quando nós falamos de direitos humanos, a gente compreende que os direitos humanos são direitos que nós temos, que são garantias, que são asseguradas nas declarações e nos tratados internacionais, não é somente aqui do Brasil. É um conjunto de direitos que são considerados indispensáveis para a vida humana pautada em 3 pontos importantes. Está aí nossa irmã Rosilene, que pode confirmar para mim, nosso irmão Valmor também, que é um intelectual, um conhecedor da área, que o conjunto de direitos humanos trabalha com 3 pontos importantes. Para a gente falar em direitos sociais, a gente não tem como não falar em direitos humanos. O direito à liberdade, o direito à igualdade e à dignidade. E muitas vezes esses direitos são feridos e não podemos deixar que esses direitos sejam feridos. Dá-se o nome de liberdades públicas, de direitos humanos ou individuais, aquelas prerrogativas em que o indivíduo, em face do Estado, temos muitos desses direitos que precisam ser assegurados. E não possamos, assim, contribuir para o aumento do fosso das desigualdades sociais, quando nós falamos, por exemplo, das questões de gênero,
das questões de LGBT, das questões dos negros, das questões dos índios, dos quilombolas, dos presidiários de uma forma geral. Todos esses grupos que eu citei aqui são grupos e segmentos sociais que merecem todo o respeito, assim como todos os cidadãos de bem. Quando nós falamos nessa palavra cidadão de bem hoje, parece que até dá um medo de falar, mas cidadão de bem somos todos nós que respeitamos esses direitos aqui de liberdade, de igualdade, de dignidade, e que nós precisamos estar conectados com isso. Nossa irmã Sônia colocou uma opinião aí, não regulamento porque o objetivo deles resume-se apenas em lutar pelos próprios interesses, e isso é uma realidade. Mas nesse sentido, é verdade, viu, Sônia? A gente não pode deixar de esquecer de falar em direitos sociais, de falar em direitos humanos, que muitas vezes esses esforços dessas desigualdades sociais atingem justamente muitas dessas minorias que eu citei aqui, de gênero, minorias sociais, e que o Estado e a sociedade tem que estar de olho, tem que estar atento, com políticas efetivas para que esses esforços dessa desigualdade não sejam agravados. A gente, por enquanto, a gente não entrou na parte espírita, daqui a pouco a gente vai entrar. Mas tem um livro de Dora Encontre, Pestalozzi, Educação e Ética, que ele fala de uma coisa bem interessante. Ele diz assim, ela diz, este é o homem por natureza, se deixando a si mesmo. Muitas vezes ele cresce, o homem, muitas vezes de uma forma muito selvagem. Ele rouba, como ele mata, ele segue muito nos instintos. O direito de sua natureza é a sua necessidade, e a base da sua justiça é o prazer. Muitas vezes o homem, ele vai em busca do prazer, certo? E fica muitas vezes, os limites das exigências sociais, muitas vezes, ele esquece em nome disso. Está no livro de Dora Encontre, que fala sobre isso. Meus amigos e minhas amigas, o Espiritismo, ele fala de muito importante, ele traz umas falas muito importantes sobre a questão das desigualdades sociais e uma relação das desigualdades sociais com duas coisas que nós chamamos das grandes provações da humanidade, que é a provação da pobreza e da riqueza. O espírita, ele tem conhecimento sobre isso, estuda sobre isso, e sabe que as desigualdades sociais, elas muitas vezes são geradas não é da condição de Deus querer isso, mas é da própria incapacidade empática do homem de ser justo com o outro, da própria capacidade humana de não gerar, vamos dizer assim, a palavra que eu poderia usar, a exploração do homem pelo próprio homem, certo? O Espiritismo, ele fala que duas das grandes provações é a pobreza e a riqueza. A pobreza, que tem uma relação direta com as desigualdades sociais, ela é uma dessas grandes provações, que diz assim, que dessas grandes provações que está na privação, reside justamente na pessoa não blasfemar contra Deus e não praticar coisas erradas. Não é porque você está numa condição de privação que você vai fazer coisa errada, como, por exemplo, roubar, matar e assim por diante, né? Nossa irmã Maricélia está entrando aí. Tudo bom, Maricélia? Tudo na paz, né? E a riqueza, que também é uma outra grande provação, porque a riqueza você tem de tudo nas suas mãos e você pode não saber usar de forma adequada. Nesse sentido, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, os itens 7 e 8, ele fala sobre isso, que a riqueza e a pobreza, ela nada mais são do que provas pelos quais o espírito ele necessita passar, tendo em vista que o objetivo mais alto é o seu progresso. Ele passa por essas experiências e é importante que sejam compreendidas porque está passando por ela. Se você está passando pela provação da pobreza ou da riqueza, não é por acaso. Para que você aprenda com essas situações diferenciadas, tanto na privação como na opulência, de uma forma geral. Deus concede, pois, a uns a prova da riqueza e a outros a da pobreza, de forma a nós experimentarmos de modo diferente. Nosso irmão Valmor está colocando outra opinião aí. A grande questão, Sônia, é que ainda não conseguimos uma mobilização capaz de colocar no parlamento representantes comprometidos com pautas que contemplem os nossos interesses, além do fato de não cobrarmos efetivamente os compromissos assumidos durante a campanha eleitoral. Isto é verdade. E eu vou, de antemão, aqui até colocar, nesses dias, essa opinião que Valmor colocou aí, ela justamente tem
uma razão muito grande, né? Fazendo a referência ao que Sônia também colocou. Nesse dia, eu e o irmão Valmor, a gente vai estar falando aqui sobre espiritismo e política também, né? Eu acredito que na semana que vem, né, Valmor? E a gente observa, meus irmãos, que apesar de sabermos que existe essas duas grandes provações da pobreza e da riqueza, a gente vê um grande panorama de desigualdade social no Brasil, muitas vezes observando uma proximidade muito grande de nós aqui, que está aqui na nossa cidade de João Pessoa. Isso acontece, zonas muito ricas com zonas muito pobres. No Rio de Janeiro isso é muito comum, você vê favelas do lado de grandes condomínios de luxo, né? Deixa eu ver se tem outra opinião. E a gente observa, como a gente já disse, que as classes sociais, segundo os estudiosos da área, são geradas justamente das desigualdades sociais, porque só existiria uma única classe se não existisse desigualdade social. Se existe desigualdade social, então teremos o que? As classes sociais. É uma lógica, né? Uma lógica política, uma lógica que o dicionário da política de Norberto Bobbio fala sobre isso. E nós podemos dizer que muitas vezes que as desigualdades não são casuais. Se a gente acha que é uma coisa casual, não é. Ela se revela de um modo sistemático, de um modo estruturado. Não é uma coisa que não é pensada. Ela é pensada, sim, pela mente de algumas pessoas que querem explorar o próprio homem, né? Nosso irmão Valmor está colocando aí, é mais um grande desafio, vamos nos preparar, é verdade, meu irmão. E essas desigualdades, elas não acontecem por acaso, elas são sistemáticas, elas estão estruturadas, e a gente vai observar essa desigualdade desde os tempos mais remotos da história humana. Não é só hoje que a gente observa isso, né? Isso não impede, porém, que haja desigualdades naturais, que adquirem relevância. Nós observamos, né, que existem desigualdades naturais, né? Os seres humanos, quando nós dizemos desigualdades naturais, nós estamos querendo dizer o seguinte: Deus cria os espíritos simples e ignorantes, eles vão evoluindo. Uns evoluem mais e outros menos. Essas evoluções, esses progressos moral, material e assim por diante. Para que a gente compreenda que essas desigualdades elas acontecem, né? Elas acontecem no processo de mudança evolutiva de cada um. Nem todo mundo evolui no mesmo nível que o outro. É por isso que há ainda algumas desigualdades, né? Nossa irmã Cláudia está entrando aí, ó, boa noite mesmo. E nesse sentido, o Espiritismo, ele fala sobre isso, que existe algumas desigualdades naturais, elas são provenientes justamente desse processo evolutivo, né? Mas ele pode gerar outras desigualdades que são geradas pelo próprio homem, que não é natural, que a gente vai ver mais à frente um pouquinho sobre isso. A diferença entre os sexos, entre jovens e velhos, entre indivíduos de raças diversas, tornam-se as diferenças sociais quando uma sociedade escolhe tais diferenças como critérios para a atribuição de vários papéis sociais. Torna-se, então, desigualdades sociais quando os papéis são distribuídos por diversos níveis dentro de uma escala social. Que a gente observa. Nossa irmã Francenilda está aí. Tudo bom, Francenilda? Tudo na paz, né? Olha só. Se a gente for observar, se a gente for fazer um raio-x das desigualdades sociais, eu peguei aqui alguns dados, né? Por exemplo, 42% dos bilionários do mundo tem mais riqueza do que a metade da população mundial. É um dado que mostra a desigualdade. 6 bilionários do mundo têm a mesma riqueza que 100 milhões de brasileiros. 1% da população dos mais ricos do mundo tem mais riqueza do que os outros 99%. Nos Estados Unidos, 3 mais ricos têm mais do que a metade da população. No Brasil, 5% do mais rico do Brasil tem mais recursos do que os 99%. Um trabalhador que recebe um salário mínimo precisa trabalhar 19 anos sem gastar nada. Olha só alguns dados que eu peguei aqui de um raio-x que mostra realmente essa grande desigualdade social que existe. Valmor, concorda, Sônia está dizendo que concorda com o Valmor, somos omissos e passivos diante desses absurdos que são praticados pelos políticos. Não protestamos, não reivindicamos os nossos direitos. Hoje está bem quente aqui, né? Olha só, meus irmãos, nesse sentido, a gente vai observar que
Nós falamos anteriormente, de acordo com o Roberto Bobbio, que essas desigualdades elas não acontecem por acaso. Elas são sistemáticas, elas são estruturadas. E eu peguei aqui algumas das causas dessa desigualdade para que a gente nomeie de onde é que vem essa desigualdade, né? Uns com tanto e outros com tão pouco. Isso mesmo, foi justamente isso que eu quis passar, minha irmã Simone, com os dados que eu citei aqui, tanto a nível internacional como a nível local. Agora, olha só, quando nós falamos das principais causas de desigualdades sociais, eu peguei aqui 5 dessas principais causas. Primeira das grandes causas, nós chamamos de má distribuição de renda, que ainda é desigual. Outra que está ligada com a má distribuição de renda é a concentração de poder e os baixos salários. Aí eu pergunto para vocês, isso é ou não é uma realidade? Vocês acham que nós, por exemplo, se pegarmos o Brasil, a renda do brasileiro, ela é bem distribuída? No Brasil não há concentração de poder? No Brasil todo mundo tem bons salários? Aí eu pergunto para vocês, com certeza vocês vão dizer aí, todos que estão aí, não. Não temos uma renda bem distribuída, temos concentração de poder e temos baixos salários. Ou seja, a primeira causa reside nesse ponto aqui. Precisa-se de políticas públicas que diminuam esse fosso aqui. Ou essa primeira causa. A gente não vai conseguir diminuir todas, ou tirar todas essas causas de uma vez. Mas cada uma delas depende muito de cada um de nós a partir do momento até das nossas escolhas políticas, das nossas escolhas diante de alguns pontos da sociedade que a gente vê, de retirada de direitos, de lutas sociais de uma forma geral, que não é uma brincadeira, né? Não é uma brincadeira. A segunda causa de desigualdade social é a má distribuição dos recursos, principalmente os recursos públicos, e tem até determinados políticos que eles se apropriam dos recursos públicos achando que são deles, achando que aquilo é um emprego. Quantos e quantos políticos eles vão para a política para quê? Para perpetuação dos seus negócios familiares e assim por diante. Nossa irmã Simone está colocando aí, com certeza que é muita desigualdade. Outra causa de desigualdade social, que nós podemos dizer que é mais a nível geral, é a lógica do mercado capitalista. Quanto mais lucro para as empresas e os donos das empresas, melhor. Nós não estamos aqui, de forma nenhuma, dizendo que somos contra capitalismo, ou somos a favor de um socialismo, ou assim por diante. Não é isso. Nós somos a favor de uma distribuição justa do trabalho, do emprego, da renda, de justiça social. É isso. Independente do regime que seja capitalista ou socialista, não estou aqui para defender nenhum desses regimes, né? Vale salientar isso. Mas, infelizmente, a gente observa dentro da lógica capitalista, existe a exploração do trabalho do homem ainda, né? Muitos empresários, muitas pessoas que ainda vão nessa linha de exploração, embora que exista ainda alguns empresários e empresas que têm uma visão social muito grande, né? Existe ainda. Não vou citar aqui para não causar assim, nenhum constrangimento, nem nenhum assim, dizer que eu estou apoiando alguma linha, né? Mas se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver. Infelizmente, a lógica capitalista ainda está nesse sentido, da exploração do trabalho humano, né? Outra das grandes causas, nós podemos dizer que é a falta de investimento nas áreas sociais. São poucos, principalmente na área da educação. A gente pode citar aqui, investimento na área da educação, investimento na área de moradia, na área de saúde. As populações mais carentes não têm acesso à cultura. De uma forma geral, nós não temos, assim, esses investimentos nessas áreas que são revertidos para nós. São muitos impostos, são muitas coisas cobradas da população e pouco se volta para nós, da população, em termos de investimento. Isso é uma verdade, né? Eu vejo muito isso nas discussões dos movimentos sociais, dentro da escola, no pessoal mais carente das comunidades que nós atendemos na escola, que fala sobre isso. Uma opinião de Valmor aí, ó. A educação tem papel preponderante nisso, Humberto, principalmente nas primeiras séries. A política educacional
especialmente nas escolas públicas, precisam trazer essas discussões, é verdade. Mas, infelizmente, meus irmãos, ainda existe muito preconceito, ainda existe muito medo de se falar, né? Mas a gente vai quebrando as barreiras, né? E a última das grandes causas de desigualdade social é a falta de oportunidade de trabalho, né? Que é uma das causas principais. Se tivesse mais trabalho, mais emprego e renda, com certeza o primeiro impacto que teria seria na diminuição da violência e de outros aspectos da sociedade que ainda está um pouco conturbado, não é verdade? Olha só, e o Espiritismo, meus irmãos? O que é que o Espiritismo fala sobre as desigualdades sociais? Vamos entrar agora no Espiritismo. Até agora, delimitei uma parte mais de reflexão social. Trouxemos aqui Constituição, trouxemos aqui Roberto Bobbio, que fala sobre política, sobre direitos e assim por diante. Mas e o Espiritismo? O que é que o Espiritismo fala sobre isso? O Espiritismo passa a mão na cabeça ou não? Eu peguei uma obra aqui para a gente começar a nossa reflexão. Antes disso, eu vou botar aqui a opinião de Tássio. Nós vivemos em um mundo de provas e, desta forma, existe essa desigualdade que nos deixamos indignados. Os ricos com poder em tudo, mas esquecem que vão deixar tudo o que lhes foi emprestado. Meu irmão Tássio, isso mesmo, meu amigo. Você falou aí, você matou a charada, é isso mesmo, né? É um mundo de provação, mas, infelizmente, as desigualdades, elas são provocadas por nós mesmos, pela sociedade de uma forma geral. Não é por Deus que criou essas desigualdades. E em relação a isso que você está falando, irmão Tássio, é a primeira pergunta que a gente vai refletir agora, do Livro dos Espíritos, na questão 803, que fala sobre isso. Que diz assim: perante Deus, são iguais todos os homens? Prestem atenção, pergunta, perante Deus, são iguais todos os homens? Quando a gente fala homens, homens e mulheres. Aí os Espíritos dizem o seguinte: todos os homens, todas as mulheres estão submetidos, todos nós, estamos submetidos às mesmas leis da natureza, e às mesmas leis universais, as chamadas leis morais. Todos nascem, todos nós, meus irmãos, nascemos igualmente simples, fracos, nós achamos-se sujeitos às dores do corpo, né? Tanto o corpo do rico como o corpo do pobre. Deus, ele não concede nenhuma superioridade a nenhum espírito. Nós somos criados simples e ignorantes, em termos de conhecimento, e vamos evoluindo. Ou seja, Deus criou iguais todos os homens? Sim, homens e mulheres sim. Simples e ignorantes, e vamos evoluindo. Algumas dessas desigualdades que chamamos naturais acontecem do avanço de um em relação ao outro a certos pontos do aspecto evolutivo. Mas as desigualdades sociais, de uma forma geral, não são geradas pelo processo natural, mas pelo processo do próprio homem, certo? Que não compreende, muitas vezes, o seu papel social, não compreende o seu papel espiritual, e muitas vezes vai por esse outro caminho da exploração, da indignação, da corrupção, da apropriação do Estado e assim por diante. No Livro dos Espíritos, na questão 806, diz assim: é a lei da natureza as desigualdades das condições sociais. Outra pergunta, questão 806, Livro dos Espíritos. É a lei da natureza a desigualdade das condições sociais? Não, os espíritos não dizem que é condição da lei da natureza. Não é obra de Deus, é obra do homem. Presta atenção, isso é muito importante, meus irmãos. As desigualdades sociais não é obra de Deus. Não. Não é obra do homem, é obra nossa. Nós é que geramos isso. Porque é preciso a gente botar a carapuça em nós. Quando falamos em sociedade, nós estamos falando de nós. Não é do outro, não. É de nós. Somos nós que, de uma forma direta ou indireta, contribuímos para essas desigualdades aqui social. Ou sendo omissos, ou nos calando, ou fazendo opções erradas a nível político até, e assim por diante, né? No Livro dos Espíritos, questão 807, tem outra pergunta que também é feita, né? Deixa eu ver aqui se tem outra opinião aqui. Tem não. Hoje a gente está bem forte aqui nos comentários, né? Outra opinião, outra pergunta, outra questão do Livro dos Espíritos, 807. O
que se deve pensar dos que abusam da sua superioridade, das suas posições? O que é que a gente pode falar? A espiritualidade diz. Daquelas pessoas que abusam do poder, que abusam da sua superioridade, da sua posição, para tirar proveito próprio dos oprimidos. Olha só que coisa interessante. O livro dos Espíritos, gente. Por mais que tem gente que diz assim, não, o Espiritismo é meio conservador. Não. Tem muita coisa que nós vemos aqui, que o Espiritismo é muito progressista. Algumas pessoas aqui utilizam de forma errada desses conhecimentos para justificar coisas erradas, mas o Espiritismo é progressista. Nessa questão aqui, 807, por exemplo, diz justamente isso. As pessoas que abusam da sua superioridade, do seu poder, para oprimir o outro, merecem o quê? Olha só, livro dos Espíritos, merecem anátema. Ai daquele, aquela pessoa que faz, tenha cuidado, porque vai voltar contra ela mesma. Principalmente em outras encarnações. Se maltratou, se oprimiu o outro, daqui a pouco volta em outra encarnação com possibilidades reais de ser um oprimido. Não porque existe a lei de Talião, mas porque você mesmo plantou, você mesmo semeou a discórdia, semeou a opressão, e você vai colher. E na questão 807, falando sobre isso, ainda continua dizendo, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência que terão que sofrer o que tiveram feito sofrer nos outros. Foi o que eu falei agora. Se você fez sofrer o outro, provavelmente isso vai se voltar um dia contra você. É uma lei justa, uma lei moral. Outra questão importante no Livro dos Espíritos, questão 806. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Essas desigualdades que foram criadas pelo próprio homem desaparecerão um dia no seio da humanidade? A espiritualidade diz, eternas somente são as leis de Deus. Eternas somente são as leis de Deus. Não vês que que dia a dia elas gradualmente se apagam, vão se apagando. Se você for observar no processo evolutivo da humanidade, muitos já foram os avanços em termos de justiça social. Precisamos avançar? Sim, cada vez mais, mas muito se avançou. Já vivemos em tempos, meus irmãos, de barbárie. Hoje, de uma forma geral, vivemos numa sociedade, digamos, mais civilizada. Embora que em alguns pontos a gente vê até processos de barbárie e incivilização. Mas, no geral, a humanidade se civilizou, evoluiu. E os Espíritos dizem que desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixar de prevalecer. Quando é que vai desaparecer a desigualdade? Quando o egoísmo e o orgulho desaparecer. Aí vão desaparecer, porque nós compreenderemos a realidade das coisas espirituais. Restará, meus irmãos, somente uma da desigualdade, que é a desigualdade que chamamos de merecimento, que é fazer por merecer. E você plantar para você colher. O dia virá em que os membros de uma grande família dos filhos de Deus deixarão de considerar-se como de um sangue mais ou menos puro, porque não existe sangue mais ou menos puros. Só o espírito é mais ou menos puro, e isso não depende da sua posição social. Eu acho fantástico essa parte aqui, que quando fala de desigualdade, retira aquela visão de que existe castas, que existe seres puros. Não. O que existe é espírito em processo de purificação, de encarnação em encarnação. Deixa eu ver se tem outra opinião aqui. Valmor, não podemos esperar que haja conscientização das pessoas para que os avanços necessários, para fazer os avanços necessários. Jesus falou disso há mais de 2000 anos e de lá para cá a situação fez piorar. É o que penso. Piorou, meus irmãos, em muitos aspectos, e outros melhorou, né? Melhorou em alguns aspectos também, né? Mas a gente vê que precisa ainda muito diminuir esse esforço social. Vamos falar agora sobre justiça social e igualdade social. No livro Filosofia Social Espírita, de Ney Lobo, ele diz que tem algumas igualdades. Por exemplo, a igualdade política, todo mundo tem direito de votar e ser votado, a igualdade civil, a igualdade moral, a igualdade natural, a igualdade física, intelectual e social. E ele diz assim, conforme nós a entendemos, essa igualdade social corresponde a um equilíbrio ou igualização entre estrutura social e estrutura espiritual da média do povo, no sentido do atendimento pela primeira estrutura das necessidades emergentes da segunda.
É bem interessante isso. A Terra, segundo o espírito de Viana de Carvalho, né? É no livro A Atualidade do Pensamento Espírita, de Divaldo Franco, diz que assim, a Terra tem condições de manter, deixa eu ver a hora aqui, condições de manter quase 5 vezes mais o número de seus atuais habitantes, já que nas esferas espirituais estão programados para a reencarnação mais de 20 bilhões de seres que aguardam um momento próprio. Ou seja, se tem muita gente aqui no planeta Terra, 4,5 bilhões de pessoas aqui na Terra, tem 20 bilhões de espíritos querendo reencarnar. Ou seja, se tem 20 bilhões de espíritos querendo reencarnar, o espírito de Viana de Carvalho está certíssimo. Se tem 20 bilhões e nós temos 4,5 bilhões, a Terra tem muito e muito de oportunidades de manter esses 20 bilhões. Poderia, se tivesse menos egoísmo e menos orgulho. Se tivesse mais igualdade social, mais justiça social, teria condições de ter muito mais gente aqui. Infelizmente, esse não é o caminho. Esse não é o caminho que a gente observa, né? Olha só, o Espírito Viana de Carvalho está certíssimo com relação a isso. No livro O Consolador, Francisco Cândido o Xavier, na página 66, ele diz assim, que todos os homens, todos nós, somos usufrutários dos bens divinos, nada é nosso, tudo é de Deus, como aquela música mesmo diz. E os convocados ao trabalho da administração desses bens devem encarar a sua responsabilidade como o problema dos mais sérios na vida. Todos os bens, as posições que nós assumimos aqui, exige grande responsabilidade nossa de sabermos usarmos a riqueza, os bens de uma forma geral. Divaldo Franco, no livro Atualidade do Pensamento Espírita, ele diz que o maior fenômeno ideológico transformador de que se tem notícia, preste atenção, o maior fenômeno ideológico que se tem notícia não é um fenômeno capitalista, não é um fenômeno socialista. Você sabe qual é o maior fenômeno transformador ideológico? Chama-se amor. Quando se tem amor, independente do regime político ou social, a sociedade vai para frente, ou iria para frente. Talvez um regime híbrido entre o capitalismo e o socialismo pudesse ser uma nova alternativa para a humanidade, já que nenhum nem outro está dando sustentabilidade ao planeta Terra. Pelo contrário, está aumentando os esforços das desigualdades sociais. E Divaldo Franco disse que ainda não, a pessoa não teve a oportunidade de expressar com profundidade o amor, ainda não se apropriou desse grande fenômeno ideológico que é o amor. Que é muito importante nós colocarmos aqui esse aspecto. Nesse sentido, meus irmãos, na noite de hoje, a gente vai estar dando uma parada aqui, os pontos do roteiro que eu coloquei, que precisavam ser destacados aqui, foram justamente esses. Que essas desigualdades, algumas delas existem, são as desigualdades naturais, mas a partir do momento que algumas desigualdades elas se tornam sociais, elas são produzidas pelo próprio homem, pela própria mulher, por nós. E nós temos responsabilidade sobre tudo isso. Responsabilidades coletivas, responsabilidades individuais, porque isso também vai se voltar contra nós. Não é verdade? E na noite de hoje nós trouxemos essa reflexão aqui para que a gente compreenda que o espiritismo também precisa estar junto, contextualizados nos novos temas da sociedade atual. Esses pontos importantes, é preciso a gente tirar as nossas máscaras, é preciso a gente tirar um pouco dos nossos preconceitos, das nossas discriminações, e dizer assim, olha, eu sou um homem de bem, eu sou uma mulher de bem, eu sou um cidadão. Não esse homem, essa mulher de bem que falam por aí. Esse homem, essa mulher de bem moralista, ele cai por terra, porque esse homem, essa mulher que fala aí de bem, ele com um vento ele cai. O homem, a mulher de bem, o que o Espiritismo fala, é aquele sujeito transformado. É aquele sujeito que ele não tem ódio, que ele não tem discórdia, que ele ama. Que o fenômeno ideológico que ele propaga é o fenômeno do amor, como diz Divaldo Franco.
Não é verdade? Eu espero que os irmãos tenham gostado, tenham compreendido um pouco das ideias que foram passadas por mim aqui. Gostei muito das opiniões que foram citadas aí. E dizer que nesses dias a gente estará, eu e Valmor, falando sobre outros pontos importantes sobre política, né? Nosso irmão Valmor está aí, acredita que os avanços tecnológicos estão permitindo que as pessoas tenham condições de se instruir com mais rapidez. É verdade, viu, meu irmão? É verdade. E a gente vai encerrar, meus irmãos, a nossa noite de hoje, agradecendo a cada um dos irmãos, a cada uma das irmãs, da participação. Eu vou escolher uma música aqui para a gente encerrar, certo? Deixa eu ver se aqui tem. Se tiver a música aqui, a gente vai passar para vocês. Eu acho que foi pedida na última reunião. Na última live por Simone. Deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Deixa eu passar aqui para vocês. Isso aqui é uma música muito linda, é uma música espírita. Foi Simone que pediu. Para nós, que um homem estava caído, bom samaritano, tem tudo a ver com esse homem e essa mulher de bem. Muitas pessoas, a elas nada. Escutem essa letra. Olharam sem compaixão. Música de Júnior Dias. Primeiro não quis ajudar, disse então tenho que trabalhar. No segundo tinha um compromisso, atrasado não podia chegar. Eu escolhi essa música pra gente encerrar. Saíram comentando sobre esse homem, essa mulher de bem, esse bom samaritano. Não pode levantar. Esse homem que pratica caridade. E assim se passaram as horas, ninguém o quis ajudar. Lá, lá, lá. É verdade. Ninguém o quis ajudar. Lá, lá, lá. É verdade, Simone. Ninguém quis ajudar. Vai encerrar com este homem de bem, esse cidadão, que é o bom samaritano. E essa música trata muito bem. Que nós possamos refletir a partir dessa música, de sermos uma criatura melhor para nossa família, para nossa sociedade, para nós mesmos. Isso é muito importante, meus irmãos. O bom samaritano. Olha. De repente aparece alguém que viajava e se aproximou. O sol corre e o põe em seus braços, o envolve com seu amor. O seu nome ninguém sabe qual é, cuidou do homem como irmão. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Oh meu Deus, como é bom saber que no mundo há gente de coração. Bom samaritano ele é, sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando migalhas de luz. Bom samaritano ele é, sua religião é Jesus. Anda pelo mundo doando migalhas de luz. Vamos, meus irmãos, cada um nesse momento se recolher para a gente começar no momento final para fazermos a nossa prece. Vamos retomar nesse momento. Bota o seu copinho com água de lado aí. Vamos levar o pensamento a Jesus. Depois dessa música linda e bela que traduz assim a forma mais espetacular, esse homem, cidadão universal, esse homem e mulher de bem, é o bom samaritano, na minha opinião, que vai contribuir para a diminuição do fosso das desigualdades sociais e que nós possamos compreender, meu irmão, que depende muito de nós, das nossas opções, as nossas, de forma geral.
não só políticas, mas nossas escolhas de vida, de ajudar o próximo, de fazer a caridade, de fazermos o melhor para as pessoas amigas e os inimigos, tanto do passado, do presente, os inimigos espirituais. E neste momento eu quero pedir aos irmãos para já começar a colocar os nomes que precisam aí, que a gente vai fazer a prece final. Vamos agradecer a participação de cada um dos irmãos, de cada uma das irmãs. E a gente vai encerrar agora, meus irmãos, agradecendo a Deus e a Jesus. Fica o pensamento no alto, neste momento. Vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao Deus Criador, pela oportunidade de estarmos aqui nessa luz divina, nessa conexão espiritual. De gratidão, minha irmã Simone e sua família. Vamos, neste momento, elevar o pensamento a Jesus, agradecer ao Pai Celestial, a Deus, a deixar que os fluidos universais, nesse momento, venham do universo. Que os mentores amigos, nesse momento final, pedimos aos espíritos extraterrestres, dessas dimensões mais elevadas, que possam estar conectados conosco nesse momento. Os pleiadianos, os arturianos. Pedimos a todas a pleiade de espíritos de Deus Criador, que atendem à humanidade nesse momento, trazendo muita luz, trazendo muito amparo para cada uma das famílias necessitadas do carinho espiritual. Divino Mestre Jesus, príncipe estelar, governador do planeta Terra, abençoa a todos nós, traz a saúde para o corpo e para o espírito, que neste momento cada um dos irmãos que está com seu copinho com água, peça a espiritualidade para abençoar essa água, coloca no medicamento. Peça para a espiritualidade fazer a limpeza da sua casa. Nesse momento fazemos um pedido aos caboclos, aos pretos velhos, aos irmãos pretos velhos, aos ciganos. Você que está precisando de prosperidade, peça ajuda a Deus. Vamos atrás, meus irmãos. Neste momento de agradecimento, de gratidão ao divino, abrimos o nosso coração, abramos a nossa mente, que possamos nos conectar à luz interestelar de Jesus. Abençoa a cada uma das famílias, abençoa a cada um dos irmãos que neste momento estão necessitando do auxílio, os irmãos encarnados, e especialmente os desencarnados que também foram solicitados os seus pedidos na noite de hoje. Divino Mestre Jesus, queremos apenas agradecer. Gratidão é o nosso sentimento neste final. Muito obrigado, meus irmãos. Estamos encerrando a noite de hoje com muita energia positiva. Que cada um dos irmãos, espero que tenham gostado das reflexões que foram feitas. Estamos aqui para trazer esses temas que alguns consideram como polêmicos, mas temas necessários. A gente reveza entre temas psicológicos, temas sociais, temas mais doutrinários e assim por diante. A gente tem que dar uma mesclada. Mas agradeço, meus irmãos, a oportunidade que todos vocês me dão de trazer um pouco das opiniões, não só minhas, mas as opiniões dos espíritos. Minha irmã Maricélia, muito obrigado. Vamos encerrar quando for semana que vem, mais uma vez, semana que vem, não estaremos fazendo a live na terça-feira, dia 29, se não estou enganado. Estaremos fazendo na quinta e sábado de novo. Novamente, semana que vem, na terça-feira, eu estarei fazendo uma outra atividade. Estarei fazendo uma live da escola com a minha amiga Maria Moura e Celi lá do Alto do Mateus.
certo? E a gente vai falar sobre artes, da escola, certo? Não tem a ver com o espiritismo, mas tem a ver com o trabalho que nós fazemos na escola, certo? Quero agradecer a todos vocês, meus irmãos, o Almor, o Maricélia, muito obrigado. Todos tenham uma boa noite, todos tenham um ótimo final de semana e que possamos ter mais uma semana de setembro, essa última semana muito produtiva, espiritualmente e materialmente. Um abraço e Jesus permaneça com vocês, comigo também. Um abraço. Deus abençoe.